frente também, que dava face para o empreendimento, é rua de terra. Em nenhum momento alguém da secretaria, não necessariamente o senhor, mas alguém da secretaria alertou-se, olha, aquilo lá vai dar problema no viário, vai dar problema de infraestrutura no futuro. Em nenhum momento alguém alertou para essas questões? Olha, nós temos uma demanda escrita tão grande que essa não conhecida, ela passou despercebida. Eu nunca tive também esse incitamento por parte de funcionário chamando a atenção sobre isso, entendeu? Secretário, tem obras na cidade de Campinas que ou estão paralisadas ou estão aguardando um desfecho em função de projetos precários que foram feitos. Nós discorremos aqui sobre algumas delas, mas existem outras. Eu listei aqui, por exemplo, o Centro Olímpico, a Maria Fumaça, que nós já discutimos, o Teatro do Castro Mendes, que está fechado faz 6 anos, as obras do Sambódromo, que também tiveram recursos do governo federal e que até agora a única coisa que foi feita foi uma manta de asfalto ali, mas basicamente não tem mais nada. O pronto-socorro metropolitano, que também foi aberta a licitação, mas está parado. E várias obras de naves-mães e postos de saúde que também estão parados. Nós temos hoje, por exemplo, se eu não me engano, 2 postos de saúde, 2 centros de saúde, que estão com as obras paradas. O projeto das naves-mães previa inicialmente a construção de 20 naves-mães até o ano de 2010, se eu não me engano. Foram construídas aproximadamente 11. Né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que tantas obras paradas, tantos recursos? Ontem, inclusive, nós tivemos a informação que tem recursos destinados ao pronto-socorro metropolitano que estão ali aguardando a contrapartida do município, o desfecho dessa parte burocrática. Por que nós temos hoje tantas obras paradas no município e obras, inclusive, que foram iniciadas e não foram completadas, e outras que estavam programadas e também não foram levadas adiante? O senhor acha que a crise política atrapalhou o desenvolvimento disso, ou a gestão do prefeito Hélio já estava caminhando para um ritmo, essa última gestão, muito mais lento das obras em função dos 300 milhões aí dos restos a pagar? Com certeza. Esse problema da instabilidade, ele não gerou problemas nessas obras que estão paradas ou com problemas para resolver. Por exemplo, o Hospital Metropolitano é anterior, Centro de Saúde do Oziel é anterior. O senhor falou do Sambódromo. Eu, ao falar de Sambódromo, eu falaria da Operação Urbana Consorciada Parque Linear lá do Capivari. Aquela obra lá é uma obra que foi orçada na ordem de 13 milhões de reais e ela está pela boa para ser posta ao uso do público. É uma ligação viária desde a Santos Dumont até na Juscelino Kubitschek, na região do Vila União. Falta ainda alguns impasses ali de desapropriações, umas coisas pontuais, mas é uma obra super importante que está caminhando para uma finalização. E isso ali é um recurso de empreendedores lindeiros que vão ser compensados nessa operação urbana consorciada com CEPACs. Essa obra está indo muito bem. Existem impasses ainda para resolver, problema de desapropriação. Tem uns 3 pontuais lá que nós estamos empenhados na solução. O problema do Castro Mendes. O problema do Castro Mendes. O Castro Mendes, a gente está fazendo um empenho extraordinário para ver se conseguimos inaugurá-lo agora no final de junho. Ele está caminhando bem. Foi uma obra complexa, é um projeto com 7 frentes de assuntos específicos, iluminação cênica, plateia, enfim, são uma série de especialidades. Então, foi muito difícil compatibilizar e chegar na situação que chegou. Por outro lado, houve também descompassos de pagamento por parte da prefeitura, e aí o empreiteiro ele faz um corpo mole, segura um pouco e vai levando para frente. No dia de hoje, por exemplo, ainda estou dependendo de um aditivo da ordem de 2,8 milhões, que está em fase final de aprovação, para que, em final de junho, a gente acabe essa obra. Mas teve problema do projeto lá também? Se lá teve problema de projeto, você vê, uma demanda de 2,8 milhões é um problema de projeto, tá certo? Então, você precisou, para concretizar a obra em si, adequar
uma demanda de mais 2,8 milhões de projeto complementar. É a própria secretaria que fiscaliza a execução dessas obras, né, secretário? São engenheiros da própria secretaria que acompanham as obras do Centro Olímpico, da Maria Fumaça, apesar de serem obras licitadas, terceirizadas, do próprio Teatro Castro Mendes. Os engenheiros da secretaria fiscalizam o andamento para depois poder liberar os pagamentos conforme a execução, não é isso? Exatamente, somos nós mesmos. É o corpo de engenheiros que eu tenho, inclusive eu sou um fiscalizador também. Eu não me poupo, permanentemente eu estou vistoriando praticamente todas as obras. Mas o senhor de pronto descarta que a crise política na cidade teve algum impacto no andamento dessas obras? O senhor descarta isso de pronto? Se a crise política teve algum impacto, talvez se não tivesse havido a crise política, a gente tivesse tido acontecido alguma solução, mas esses impasses, Maria Fumaça, é um impasse que não resolveu até hoje. O ginásio, também é outro impasse. Então, é que administrativamente é muito difícil de você fazer a máquina andar. Nós temos muitos problemas. O CS do Osiel, por exemplo, o PS Metropolitano, o Gustavo pode, com muita propriedade, falar sobre os problemas do PS Metropolitano, que é uma obra emblemática. Dá uma palavrinha sobre o PS lá, Gustavo. Eu já vou passar para ele, mas, independentemente disso, vamos supor, o ritmo nesse segundo mandato já tinha sido bem desacelerado em função da crise financeira do município com os restos a pagar. A gente percebe que a Secretaria de Infraestrutura já teve um corte drástico nos investimentos. Então, a gente pode falar sem errar que a crise financeira, que é muito anterior à crise política, ela teve um principal fator para a não conclusão dessas obras. Nós podemos afirmar isso? Ou a crise política teve um impacto maior que a crise financeira? Olha, a crise financeira ela realmente é um limitador. É um limitador. Agora, eu diria que esses problemas, todas essas obras paralisadas, nós temos dotação, nós não temos a competência, não estamos tendo a competência administrativa de fazê-las terem sequência construtiva. O senhor tem dotação, mas o senhor chega uma hora que a hora que o senhor vai querer empenhar e pagar, tem um breque ali. Não tem, nesse aspecto não tem, nós não estamos tendo a competência de fazê-la rodar devidamente. Você quer falar alguma coisa, Renato? Aí, no caso, é o Gustavo, né? Vereador, só para esclarecer, nós, apesar de fiscalizarmos todas as obras da Prefeitura, obras públicas, nós não somos responsáveis pelos projetos. Tirando os nossos projetos de drenagem e de infraestrutura, que é a pavimentação, os demais projetos já vêm das outras secretarias, inclusive com os processos licitatórios concluídos. Então, Hospital Metropolitano, CS Osiel e etc., são todos projetos contratados ou não pela Secretaria de Saúde, mas que vão para a gente depois da obra já contratada. Nós não temos nem o que fazer. Ou faz a obra, ou faz a obra. Vocês não fazem uma última análise no projeto? Não, isso também é uma coisa que está sendo discutida atualmente. Por quê? Porque nós hoje, vereador, Secretaria de Infraestrutura, nós estamos passando atestado de falta de competência porque as obras estão paralisadas. E nós não temos nada a ver com o projeto que mandam para a gente. Então, se mandam para nós um projeto inexequível, nós não temos como fazer a obra. Tá? Exemplo, Parque Osiel. A Secretaria de Saúde contratou esse projeto lá para trás, não sei quando a gente foi implantar a obra lá, não cabia no terreno. CS Metropolitano, mandaram um projeto, se eu não me engano, esse projeto foi doado para a Prefeitura, não sei, mas mandaram um projeto. Quando nós começamos a executar, a empresa que ganhou a concorrência começou a fazer uma análise de tudo que estava previsto em planilha e falou, pô, Gustavo, não dá para fazer. Nós estamos com um problema da estrutura, vai estar 30% mais baixo do que o previsto, do que o contratado. Quer dizer, a estrutura vai custar 30% a mais do que está contratado. Instalação elétrica está incompleta, não dá para fazer. Não sei o que, não dá para fazer. Alteração que a Avisa pediu. Então, no final das contas, assim, é começar uma obra e parar. Gustavo, mas eu não estou entendendo. É difícil. Todas essas obras que estão paradas, então, é problema do... A empresa que foi contratada para fazer o projeto, e existe um cronograma de desembolso financeiro, que vem inclusive do governo federal, ela fez o projeto sem analisar questões básicas, como a dimensão do terreno, como a estrutura
Mas como é? Agora, essa empresa ela tem que ser responsável depois pelo atraso desses recursos. Olha, no caso específico do ginásio poliesportivo... Só me responde uma coisa. Alguma dessas outras empresas que fizeram o projeto é do Mato Grosso ou não? Não. Não? Tá bom. Me permite uma parte. Pois não. Com relação ao CSOZ... Porque nós estamos falando de recursos que viriam para um hospital metropolitano, para um centro de saúde, que então são erros crassos no projeto. Agora, não caberia, então, ao senhor secretário criar um grupo, ou um grupo não, pelo menos 2 engenheiros, para analisar de uma maneira final esses projetos, para que a cidade não perca com esses erros crassos, que pelo que estão dizendo aí, fazer um projeto de uma dimensão maior do que o terreno. O certo seria isso, só tem a plena gente razão. espera Nós estamos tentando montar uma equipe para analisar esses projetos. Nós não temos gente para isso. A questão é essa. Quando mandam para nós, muitas vezes a obra está sendo projetada e licitada sem nosso conhecimento. Nós não acompanhamos o processo, nós não acompanhamos as necessidades, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Então, se ela contrata um projeto de centro de saúde e faz a licitação, a gente não acompanha esse negócio até que chegue a obra para nós. O que acontece é isso. O certo seria, sim, ter uma equipe de análise de projeto, claro, teríamos que ter isso daí. Nós não temos isso. Esse é o problema. Infelizmente, o Gustavo falou sobre o CS Oziel e disse que o terreno era pequeno. Não, o projeto foi mal feito. O terreno ele até é compatível, mas você teria que fazer muros de arrimo para você poder planificá-lo numa cota para poder implantar o empreendimento. E isso demandou um aditivo extraordinário. Mas, secretário, só para a gente deixar claro, o projetista esqueceu a dimensão do terreno na hora de fazer o projeto, ou errou na dimensão do terreno na hora de fazer o projeto? Olha, ela possivelmente ela projetou em cima de uma fotografia do Google, meteu uma régua e tal, daqui dá para implantar. Ótimo. Mas esqueceu detalhes construtivos. Ela não pôs o pé no barro e foi medir lá. Não pôs o pé no barro para ver, não. Existe uma nascente nesse local, né? Não, qualquer lugar que você cavar ali, você acha nascente. Você tem ali o impenetrável... a permeabilidade. Entendeu? Secretário, quais as consequências para essa projetista, por exemplo? É uma arquiteta ou uma engenheira que projetou? A gente pode chamar arquiteto de projetista, o arquiteto fica bravo quando chama arquiteto de projetista, né? Pode chamar. Mas qual é a consequência para uma pessoa que comete um erro tão crasso? Eu acho assim, muitas vezes a gente tem notícia no serviço particular também, não só no serviço público, que uma pessoa é internada para tirar fazer uma operação no joelho e tira um apêndice dessa pessoa, né? Eu acho que nós podemos comparar o erro de se fazer um projeto num terreno que há mais ou menos um erro como esse. Não sei se eu estou enganado, mas do ponto de vista da engenharia, isso é uma falha grave. Não cabe uma responsabilização, inclusive, a uma projetista, né, um projetista que faz um erro desse, atrapalhando o desembolso, inclusive, de verbas do governo federal, do governo do estado, de desembolso do município, prejudicando aí um volume grande de pessoas que têm um gargalo na saúde no município. O que o senhor acha? Cabe ao pedir o ressarcimento? Vocês providenciaram alguma coisa à Secretaria de Negócios Jurídicos sobre isso? Ou aí cabe à Secretaria de Saúde daí tomar as providências? Nós que estamos na ponta da construção só dizemos o seguinte, não dá para construir, precisa adequar. Então, a saúde deveria responder. Eu não sei nem a origem desse projeto, não sei essa arquiteta, nunca a vi. É como o Gustavo colocou, isso chegou lá para a gente fazer acontecer. E não deu para fazer acontecer. Osmar, talvez eu possa contribuir nessa questão, porque esses projetos, na verdade, eles estão em Brasília, prontos. Eu conversava com a secretária, dona Darcy, da Ação Social, e ela dizia dificuldade, porque o projeto já está pronto. Então, os agentes vão a Brasília buscar o recurso e tem aquele projeto. De repente, Campinas fala assim, não, mas acontece que eu tenho que fazer um projeto, não tem mais tempo. Ou vocês pegam esse projeto e levam, ou então vai para outra cidade, daí então a dificuldade. Então, na verdade, a arquiteta, ele faz tipo um projeto, que ele imagina, para a saúde, para a ação social, para a educação. E muitas vezes não cabe no terreno que é colocado aqui. Só que se ele não pegar o projeto lá, o projeto não vai vir para Campinas. Então, essa dificuldade a gente encontra também. Quer dizer, então não é a responsabilidade de quem fez o projeto, mas ele fez um projeto padrão. Agora, olha, mas eu estou precisando desse projeto em Campinas.
Então, não, eu vou deixar isso de lado e vou fazer um projeto. Daí Brasília fala assim, não, você não vai fazer porque não vai dar tempo, você vai perder esse recurso aqui. Daí pega-se o projeto e traz aqui, daí o projeto é enorme. Renato, pode. O grande problema que eu vejo são os prazos. Isso que o vereador Campos Filho nos falou realmente é muito verdade. Às vezes a gente tem prazos de 2, 3 meses para apresentar um projeto, buscar ele em Brasília, esse recurso, senão você vai perder. Tá? E eu entendo que, nesses casos, é quando a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência, que é da doutora Darcy, e outros esportes, acaba contratando e não tendo tempo de se fazer um pente fino, de se fazer uma análise mais apurada do projeto, tá? E apresenta e aprova deste jeito, para não perder recurso, para tentar trazer recurso para Campinas. Renato, mas eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é um projeto ter uma falha, porque ele foi elaborado de maneira rápida para vir o recurso. Outra coisa é o projeto ser maior e não ser compatível à área onde ele vai ser colocado. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Aí é um outro problema, é uma outra questão. E outra coisa, a partir do momento que a prefeitura não pode ela fazer o projeto mesmo, porque ela não tem pessoal suficiente, e ela contrata o projeto, essa pessoa que é contratada para fazer o projeto, ela tem que assumir toda a responsabilidade. Exatamente. Olha, você tem 3 meses, 4 meses para fazer o projeto. Ela tem que ir a campo, tem que se virar, porque ela está recebendo dinheiro público para elaborar o projeto. Então é inconcebível acontecer uma coisa dessa. Com certeza. Porque daí não é só o problema do poder público, é o problema do terceiro, do particular, que se dispôs a fazer o projeto naquele tempo e apresenta um projeto incompatível e que traz prejuízo para a cidade. Não, mas veja o seguinte, o projeto apresentado, o projeto de planta baixa da edificação, ele é perfeito. Só que o terreno teria que ser adequado para receber essa planta baixa. E para você adequar esse terreno a receber essa planta baixa, você precisou projetar muros complementares nessa planilha de custo da obra, que praticamente inviabilizou a construção. Então, ou seja, a arquiteta não foi no local para ver o terreno. Olha, eu não saberia responder, não, viu? Não saberia, não. A gente imagina que ela deve ter se baseado numa fotografia de Google. Vereador, posso só fazer um pequeno parte? Pois não, Renato. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de reestruturação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, junto à Secretaria Municipal de Gestão e Controle. Tá? O meu departamento, Departamento de Projetos, eu tenho um grande desejo de fazer realmente ele virar um departamento de projetos. Tá? Eu tenho uma estrutura ideal já formada para isso, estruturada, que não vai aumentar em nada a despesa do município. Isso, eu não estou falando da contratação, estou falando estruturalmente. Tá? Redesenhar esse meu departamento, assim como a Secretaria de Infraestrutura, um novo desenho, tá? E para poder gerenciar, nem que eu não consiga fazer esses projetos, mas eu preciso de uma estrutura, eu quero trazer essa responsabilidade para dentro do departamento de projetos, junto à Secretaria de Saúde, não tirando as secretarias desse circuito, mas integrando as diversas secretarias, mas centralizados no meu departamento, tá? Porque eu tenho profissionais competentes que podem, sim, ajudar numa discussão de um projeto, tá? Para, pelo menos, minimizar esse tipo de falha. Tá? Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando, tentando aprovar uma nova estrutura junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, tá? Um novo desenho da Secretaria de Infraestrutura, aproveitando os profissionais que já estão lá, tá? Que vão ser... Aí a nossa Secretaria terá o ganho quando vier outros profissionais, tá? E aí sim a gente vai conseguir centralizar. Vamos contratar um projeto? Eu não tenho como fazer um projeto? Tudo bem, vamos contratar. Mas deixa a Secretaria de Infraestrutura, com seus profissionais, participarem dessa contratação. Não deixa só para os engenheiros e arquitetos da saúde. Tá? Vamos colocar mais gente nessa discussão. Tá? Então, essa preocupação é muito grande nossa, é uma briga nossa da Secretaria de Infraestrutura, minha do Departamento de Projetos, para trazer essa responsabilidade para nós. Porque hoje, infelizmente, fica nessa pergunta, quem é o responsável? Quem é o responsável? Atrás de quem que a gente vai? Tá? E a gente está pedindo, deixa então essa responsabilidade para a gente, deixa que a gente fique responsável por isso. Quando perguntar quem é o responsável, é o diretor de projetos. Mas, para isso, a gente precisa de uma estrutura. Para isso, eu preciso de servidor. E aí a gente assume essa responsabilidade. Vereador Campos Filho. Existe uma lei, doutor Osmar, de minha autoria aqui na Câmara, uma das leis bastante discutidas, inclusive foi alvo em São Paulo, o desembargador declarou como
inconstitucional um dos itens da lei que falava sobre o impacto de vizinhança. Eu quero dizer sobre a lei que fala sobre a disciplinação das antenas celulares em Campinas, que existe e está em vigor aqui em Campinas, apesar do Dr. Hélio Jarreta ter feito 2 ordens de serviço, mas hoje a lei está em vigor. E um dos pontos da lei, ela fala sobre a edificação, uma obra de edificação da instalação de antenas celulares em Campinas. Ou seja, a lei preconiza o seguinte, um dos itens: a partir do momento que se for construir uma antena celular em Campinas, levantar, ela tem que ter o mesmo requisito, um engenheiro responsável, enfim, uma infraestrutura, o compartilhamento, o distanciamento de uma antena, que se cair na rua ela vai dar problema, tudo isso é infraestrutura. A pergunta é a seguinte: a Secretaria de Infraestrutura, ela foi requisitada alguma vez para dizer, olha, a partir de hoje nós temos uma lei em Campinas que a instalação de uma antena celular é uma obra edificada? Foi cientificada disso ou ninguém... Não, e eu entendo que isso aí é competência da Secretaria de Urbanismo, viu? Toda a infraestrutura não envolve nenhuma consulta ao setor de infraestrutura. Não passa por a gente, não, nunca passou. Eu acho que é competência do urbanismo, é uso e ocupação do solo. Tá. E até hoje nós não temos ainda nenhum caso em que foi respeitada a lei, ou seja, respeitando a lei, cumprindo a lei de que se a instalação da antena celular ela é uma obra de edificação, com uma plaquetinha lá, olha, engenheiro responsável, tal. Então, infelizmente. Pode não, presidente. Secretário, eu ia deixar essas questões das perguntas do Centro Olímpico para o final, mas como daí o vereador Campos Filho entrou nessa questão, eu queria só terminar, nós estamos caminhando já para o encerramento, mas eu queria terminar essas indagações dizendo o seguinte: a gente acaba se surpreendendo, tem outros projetos que o senhor mencionou que a gente nem imaginava que também tinham defeitos, mas, por exemplo, lá no Centro Olímpico, foi uma obra feita pela Congás, né? Provavelmente eles contrataram a empresa. Eu acredito que a Secretaria de Infraestrutura não teve nenhum tipo de participação na escolha da empresa, se eu não me engano, chama ENAC, que fez as obras da piscina, mas caberia à Secretaria de Infraestrutura eventualmente fiscalizar a execução das obras, mesmo porque, apesar de ser contrapartida, é uma contrapartida que o município tem que atestar, a Secretaria tem que atestar que ela foi devidamente entregue. E quando saiu o problema no projeto, nessa obra do ginásio, também saiu uma matéria falando que projetos de piscina e pista também têm problemas. Ou seja, o que foi concebido para ser um centro olímpico, um centro de alto rendimento, para começar a funcionar a partir de 2010, não estou dizendo, obviamente, que é problema da Secretaria, tem problema de recurso e tudo mais, mas o que foi concebido e foi anunciado para ser um centro de alto rendimento, um centro olímpico, para começar a funcionar em 2010, para preparar atletas para 2008, para 2016, nós temos hoje lá problemas de infraestrutura na piscina, de saltos ornamentais, problemas também na pista de atletismo, todos em função de projetos terem sido feitos de forma equivocada. E do ginásio de esportes, não está sequer a obra, começou, mas parou, e tudo está caminhando, então, para demonstrar que o que era para ser um centro de alto rendimento não vai poder ser utilizado. Porque como que um atleta olímpico vai utilizar uma pista que não está dentro dos padrões olímpicos? Como que um atleta olímpico vai poder utilizar uma piscina de saltos ornamentais que a plataforma de baixo é mais extensa do que a plataforma de cima e também não está dentro dos padrões? Como é que o senhor encara essas questões? Quer dizer, até que ponto aquilo que era para ser uma referência, que o senhor disse que aqui eram só 5 centros de alto rendimento no Brasil todo, acabou... Posso estar enganado, vou fazer até uma provocação saudável para o senhor. Acabou sendo um mico do ponto de vista de formação de atletas na cidade de Campinas. É um lastimável passado. A Secretaria de Esporte que teria que responder sobre essas gafes em termos de dimensionamento. A pista,
pelo que eu entendi, foi simplesmente um problema de pintura, um problema irrelevante, já foi resolvido. A parte do trampolim de saltos, esse parece que é um problema mais sério, que eu não sei nem em que situação ficou. Mas eu na ocasião que se detectou o problema, eu disse, isso aqui é a Secretaria de Esporte que tem os parâmetros técnicos para que as coisas sejam feitas de acordo. Isso nunca passou por nossa aprovação, porque nós não temos essa competência dessa aprovação. Certo. Se eu não me falha a memória, o secretário Jarreta esteve aqui e eu fiz essa indagação para ele. Inclusive, o projeto partiu também da Secretaria de Urbanismo. O projeto foi feito na Secretaria de Urbanismo e depois foi executado pela empresa que foi contratada, estou falando da piscina de saltos ornamentais, e foi executado por essa empresa que foi contratada pela Congás. De alguma forma, em algum momento, o secretário de Urbanismo consultava o senhor também sobre projetos ou sobre, inclusive via telefone, porque ele deu uma cota dizendo deu uma cota no processo, né, dizendo que ele abriu mão de uma diretriz, né, viária que tinha sido feita pela Secretaria de Planejamento, porque através de contato telefônico com o senhor Alair Godoy, o senhor Alair teria autorizado se fazer isso. Em algum momento ele entrou em contato telefônico, se o senhor autorizou ele fazer alguma coisa desse tipo? Ele consultava informalmente o senhor sobre essas questões ou não? Não, absolutamente. Não tinha muita conversa com ele, não. Aliás, nós secretários pouco nos comunicamos, viu? Mas o senhor, como secretário de Infraestrutura, tão vinculado e tão ligado a uma secretaria que, do ponto de vista, é uma secretaria parceira, que é a Secretaria de Urbanismo, que trata também sobre a elaboração de projetos urbanos para as cidades. Vocês tinham pouco contato do ponto de vista técnico, gerencial? A nossa comunicação ela se dá através dos protocolos. É cota para cá, é cota para lá, é assim que funciona. Mas no verbalmente nunca teve nada, não. Perfeito. Vereador Campos Filho. Satisfeito, senhor presidente, e queria só fazer uma observação, doutor Osmar. O último remanescente é 2005. Quando o senhor olha lá a foto de 2005, né? Poxa vida, dá aquela sensação de sobreviver. Não levanta aí, viu, gente? Tá certo. Vereador Miguel Arcanjo. Já que o vereador Campos Filho falou da conversa com a Darcy, e eu estava lá também naquele momento, na R6, e ela nos mostrou lá um belíssimo projeto de centro cultural ou um salão multiuso ali próximo da Lagoa do São Domingos, ali entre a Lagoa e o campo de futebol. Gostaria de saber se a Secretaria de Assistência já encaminhou esse projeto com as devidas adequações para a Secretaria de Obras, ou melhor, para a Secretaria de Infraestrutura? Você falou da Lagoa do Jambeiro. A Lagoa do Jambeiro eu mantive uma máquina. Não, do São Domingos. O Jofre lá, o Jofre é coparticipante. Eu mantive uma escavadeira durante um ano inteiro desassoreando aquela lagoa. Imagine o aborrecimento que eu tive no dia que os empreendimentos lá dos Gold da vida contribuíram para o assoreamento total. Eles vão ter que desassorear aquilo lá. Perfeito, doutor Osmar, acredito. Agora, quanto a esse projeto, eu não tenho notícia. Não passou lá por a gente ainda não, viu? O Renato... Não, doutor, ele está... o senhor entendeu mal, ele está perguntando de São Domingos. Tá? São Domingos, okay. A obra já está licitada, tem a empresa vencedora, a empresa Planner. Tá? Ela ficou responsável, nós licitamos com um projeto básico e dentro da planilha orçamentária nós colocamos o item projeto executivo. Ela desenvolveu o projeto executivo, foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, está em fase final de aprovação do aditivo contratual que gerou, tudo perfeito, não tivemos problema algum. A obra deve dar início em 90 dias, não menos, uns 30, 60 dias a gente deve estar começando obra lá. Tá? Realmente é um projeto muito bacana. Tá? Com piscina, solário, um campo de futebol, um anfiteatro. Realmente aquela região vai receber um grande investimento com 100% de recurso federal. Tá? O município não vai colocar um centavo naquela obra. Obrigado, Renato. Muito bem. Bem,
Secretário, então, já para encerrar, eu agradeço a presença de você. Passo a palavra antes, se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Não, eu agradeço a oportunidade de estar prestando esclarecimentos aqui e falar da minha angústia. A gente batalha, mas temos muita dificuldade para resolver. Mas o dia a dia da vida do homem é essa aí. E eu estou à disposição do município. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença do senhor e o senhor ver como foi importante a vinda do senhor aqui. Naquele momento que eu entrei em contato com o senhor até comentou comigo, mas talvez eu não tenha muito que acrescentar. Realmente, a gente tem uma admiração pelo trabalho do senhor pode ter certeza disso. Não é à toa que o vereador Campos Filho, brincando, mas tem aí uma razão de ser, que o senhor ainda continua como único remanescente de uma administração que iniciou, teve um alto índice de popularidade na cidade de Campinas, se reelegeu com mais de 70% dos votos, né, na cidade, e depois teve a crise toda que teve, se abalou, e o senhor continua à frente de uma das secretarias mais importantes e tentando, pelo que nós vimos hoje aqui, tentando tocar esses projetos que são importantes para a cidade. Então, a vinda do senhor aqui foi fundamental, inclusive para esclarecer fatos com relação a tudo aquilo que está sendo investigado aqui com relação aos embargos. O senhor foi muito esclarecedor com relação a essas obras viárias, de infraestrutura, e também com relação à eventual consulta que era feita pela Secretaria de Urbanismo, que nós vimos aqui que, né, a coisa realmente foi feita sem qualquer cautela por parte de se consultar a Secretaria de Infraestrutura, de Obras de Infraestrutura. Queria agradecer, então, a presença do senhor, agradecer muito a presença do senhor, agradecer a presença do Renato, diretor de Planejamento, e do Gustavo, diretor de Obras, diretor de Projetos, diretor de Projetos, Gustavo, diretor de Obras. Muito obrigado pelas informações, pela presença. Eu quero, antes de encerrar, só falar, relator, vereador Campos Filho e vereador Miguel Arcanjo, que eu já entrei em contato com a diretoria da Sanasa, com o atual presidente da Sanasa. Estou aguardando um retorno para que a gente faça aquela diligência ainda hoje para solicitar o contrato da Sanasa com o CPQD e com as empresas terceirizadas para aquele projeto do georreferenciamento em Campinas, dos 17 milhões de reais, que até agora, depois de 6 anos também, eu acho que houve erro também no projeto básico ali, viu, secretário? Porque depois de 6 anos e um gasto de 17 milhões, feito pela Sanasa, ainda nós não temos ainda esse trabalho concluído, sequer os mapas da cidade digitalizados. Só se o senhor ter uma ideia, ontem o secretário Alair disse aqui que muitos quarteirões, muitas plantas ainda, eles pegam lá a planta básica que foi feita na gestão do Orozimbo Maia. Eu pensei que ele estivesse brincando, mas ele não estava, não. Entendeu? E a falta de servidores, a falta de funcionários, a falta de estrutura é muito grande. E o que deixa a gente, como pessoa, cidadão campineiro que mora aqui, está aqui, é que a cidade, secretário, desculpa até fazer esse desabafo para o senhor não estou... A cidade, nos últimos 7 anos, teve um crescimento orçamentário muito superior ao crescimento e arrecadação dos últimos... Só para o senhor ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o orçamento cresceu 3 vezes mais proporcionalmente do que cresceu nos últimos 10 anos. Dada a pujança da economia, ao crescimento do Brasil. Então, era um momento, era a oportunidade que a administração anterior teve para reestruturar a Prefeitura Municipal de Campinas. E, infelizmente, o quadro de falta de estrutura é geral, não é só na Secretaria do senhor, não, é geral. Então, isso acaba atrapalhando, com certeza, o desenvolvimento da cidade. Então, só para terminar, nós faremos, estou aguardando para a gente fazer essa diligência ainda hoje, e na semana que vem, vereador Miguel Arcanjo, vereador Campos Filho, nós vamos fazer hoje a solicitação e vamos tentar notificar pessoalmente, porque não é mais secretário, nós vamos fazer a notificação para trazer aqui o senhor Paulo Sérgio, agora com a presença do vereador Elcio Batista, inclusive nós temos quórum para deliberação. Muito obrigado pela presença. O vereador Elcio, que já estava aqui, precisou sair,
e agora está retornando. Na semana que vem, então, nós vamos trazer o secretário, vamos tentar trazer o secretário Paulo Sérgio, que nós vamos convocar, entre outras pessoas que eu queria, se possível, quero comunicar os vereadores depois formalmente, posteriormente. Vereador Elcio, o senhor quer fazer algum comentário? É que nós já estamos encerrando, o senhor estava aqui, precisou sair, mas com certeza acompanhou um pouco acompanhou os trabalhos, foi muito esclarecedor. Queria também registrar a presença do vereador Zé Carlos aqui presente. Então, com esses esclarecimentos, declaro, mais uma vez agradeço a presença do senhor e do Gustavo e do Renato, eu declaro às 11h55 encerrada a reunião dessa comissão. Muito obrigado. Os trabalhos da comissão, vou falar com o relator deste processo, que é o vereador Campos Filho. Vereador, a comissão vai apurar, afinal de contas, quem é o responsável pela elaboração desses projetos que foram feitos de forma irregular, de contrapartida na cidade? Como que a comissão vai tratar esse assunto? Foram projetos, foram erros, e como dissemos, foram muitos erros e agora nós estamos solicitando, inclusive, os contratos junto à empresa responsável para que elas sejam devidamente responsabilizadas. O que estranha é que são erros e que mostram modus operandi, né? A gente percebe que erro da fundação, outra construção feita sem fazer um estudo da fundação, sem terraplanagem, e isso custa muito, e muito para o município. Então, a comissão ela tem essa pedagogia de ir agora atrás desses contratos e tentar buscar a responsabilidade e apurar quem é o responsável para que seja ressarcido isso para o município de Campinas. A Secretaria de Infraestrutura afirma não ter participação em nenhum desses projetos regulares, mas, de qualquer forma, todos esses projetos tiveram que circular. Está vendo, então, como a comissão já tinha apurado no começo, um erro de comunicação entre as secretarias para que passe por todas elas e nenhuma reconheça que tenha erro? Foi uma falta total de comunicação, né? Isso também não isenta, logicamente, a própria secretaria da sua responsabilidade. O que havia, a gente percebe, pelo menos os indícios mostram, deixar de lado a infraestrutura para que a obra fosse realizada com maior rapidez. E o resultado deu nisso aí, que essas contrapartidas todas, e que exigiu a interferência do próprio Ministério Público. Eu creio que se houvesse uma participação mais efetiva da Secretaria da Infraestrutura, seguramente não teríamos tido tantos problemas que nós tivemos. Mas volto a dizer, isso não isenta também a própria Secretaria de Infraestrutura também da sua responsabilidade. Para isso, nós estamos, inclusive, solicitando contratos com a Barisson, né, que foi uma das empresas responsáveis como construtora, para que nós possamos ver realmente esses contratos. Quais são os próximos passos da comissão? Ouvir agora o secretário de Meio Ambiente na próxima semana e concluir o relatório final. Como que está a elaboração do relatório, vereador? O relatório, nós já estamos em elaboração desse relatório. Agora ouvimos o secretário do Meio Ambiente, né, o ex-secretário, embora ele não é mais servidor público, não pode ser convocado, nós vamos convidá-lo para estar aqui conosco. E a comissão vai chegando ao final. Mas eu entendo que a pedagogia dessa comissão é exatamente colaborar e mostrar os erros que aconteceram. Uma hora tão importante quanto isso, eu acho que o ressarcimento do cofre público. Tenho falado muito com o presidente, o vereador Dr. Arthur Orsi, para que haja também esse indiciamento às pessoas responsáveis que possam ressarcir os cofres públicos. Obrigado, vereador. Obrigado, boa tarde. A nossa programação fica por aqui. Às 8 horas da noite a gente volta ao vivo para a entrega de 2 diplomas, né? Um diploma de mulher virtuosa e a medalha Dorcelina de Oliveira Foladora, diversas personalidades, diversas mulheres aqui da cidade. Nós agradecemos a sua audiência e até lá.